Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu vim fazer a primeira atualização do projeto de leitura que eu comecei neste ano, que chama Guerras e Conflitos do Século XX. Eu vou deixar aqui embaixo o post em que eu comento o projeto e no post vai ter o vídeo inicial. E neste post também eu vou ir adicionando todos os vídeos de atualização e citando o que eu comentei em cada vídeo, qual obra eu comentei em cada vídeo, assim vocês vão poder seguir direitinho. Dessa vez eu vou tratar de uma guerra especificamente, que vocês já devem ter visto no título, que é a Primeira Guerra Mundial. Eu li 3 livros sobre a Primeira Guerra Mundial e tenho mais para ler, mas vai acontecer de eu fazer a atualização deste projeto não me referindo apenas a uma guerra. Então pode ser que eu leia um livro sobre a Revolução Mexicana e depois o outro sobre a Guerra do Golfo e assim vai. Não vai ser assim tão temático, não vai ser sobre uma guerra só, um conflito só, tá? É que sobre a Primeira Guerra, sobre a Segunda Guerra, tem bastante coisa por aí, né? E eu tenho mais coisas sobre a Primeira Guerra que eu já até comecei a ler. O primeiro que eu li foi o Tratado de Versalhes, do Jean-Jacques Becker. Este livro aqui, ele não é romance, não é nada. Ele é um livro que inventaria tudo o que aconteceu no Tratado de Versalhes. Primeiro, ele ambienta, né, toda a situação, o fim da Primeira Guerra. Depois ele vai tratando ponto a ponto tudo que ficou acordado nesse Tratado de Versalhes. Para quem não sabe, o Tratado de Versalhes foi o tratado que deu conta de inventariar e punir as mazelas da Primeira Guerra Mundial. Punir quem? Punir os perdedores. O lugar onde ocorreu esse tratado já sinaliza bastante coisa. Ele aconteceu em Versalhes. Por que lá? A França foi uma das vencedoras, certo? A Alemanha é uma grande perdedora. E a rixa entre França e Alemanha não aconteceu aqui na Primeira Guerra. Em 1870 houve a Guerra Franco-Prussiana. E a rixa entre França e Alemanha também não termina aqui na Primeira Guerra. Na Segunda Guerra, um dos primeiros países que Hitler invadiu foi a França. Ele ocupou a França em 1940. Primeiro foi a Polônia. Pouco tempo depois foi a França. Por quê? Por conta dessa questão mal resolvida aqui. Então, França e Alemanha são dois grandes atores da Primeira Guerra Mundial que ficaram décadas em conflito com questões mal resolvidas. E no Tratado de Versalhes, o fato da França ter ganhado e ter ocorrido em Versalhes, toda essa punição da Alemanha, foi muito mais humilhante para a Alemanha ainda. Toda aquela região de Alsácia e Lorena ficou em disputa entre franceses e alemães por muito tempo. Então, na Guerra Franco-Prussiana, a França perdeu. Depois, na Primeira Guerra, a França ganhou. Depois teve a Segunda Guerra. Então, o povo daquela região ali, eles falam alemão, falam francês, tem muita gente que é contra essa divisão até hoje. É uma área de conflito, né? Como a gente vê em Oriente Médio e tudo mais. E aqui essa questão ficou muito mal resolvida. Qual é a grande questão desse tratado, assim, que chama a atenção de longe? A Alemanha saiu muito, mas muito punida. Ela ficou com o ônus da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial envolveu várias potências, a gente sabe. Envolveu Rússia, Inglaterra, Alemanha, França, principalmente esses, mas não só, também teve Bélgica. A gente não pode esquecer que foi uma guerra, foi uma disputa imperialista pela partilha da África, países da Oceania, né? Tudo isso por quê? Porque os países industrializados precisavam de matéria-prima e precisavam de mais mercado para vender seus produtos. Então eles começaram a invadir até países pobres, né? Pobres de que ponto de vista, já que ficam dependendo das riquezas naturais desses países? Eu não sei, né? De que ponto de vista é essa pobreza. Mas eles precisavam desses países para vender produtos industrializados e para ter matéria-prima para industrializar. Então todo mundo quis ficar com um pouquinho da África. A Bélgica quis ficar com a parte, a Alemanha, França, Inglaterra, Portugal. E até hoje a África tem grande influência desses países todos em diferentes regiões. Muita gente acha que o motivo da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque, mas não foi. Os ânimos já estavam muito exaltados antes disso. A Alemanha saiu como uma grande perdedora e ficou com o ônus de ressarcir todos os países vencedores de todos os danos que eles sofreram com a guerra. Esses danos é o quê? Eles tinham que reconstruir a arquitetura, eles perderam navios, eles perderam
monte de coisas. Eles tiveram que se comprometer a ressarcir economicamente vários países, a repor várias perdas e a doar um monte de coisas, sabe? Regiões em conflitos, eles perderam todas. Enfim, a Alemanha ficou com anos de muita coisa que ela não tinha condições de arcar. É claro que isso gerou um ressentimento. Essa humilhação toda não podia ficar barato, né? Eu li Mein Kampf do Hitler e lá ele fala, ele abomina esse tratado e a gente percebe claramente que esse tratado fez com que os alemães ficassem muito mais vorazes pelo poder de dominação, porque foram muito humilhados, né? E foram injustiçados de certa forma, porque eles não tinham condições de arcar com o ONU sozinhos. Eles não foram os únicos que fizeram a guerra. Então aqui a gente tem um inventário assim, de tudo que aconteceu, todos os males que a Alemanha sofreu. Associando isso aqui com o que eu li em Mein Kampf, falei, puxa, isso não tinha como dar certo. Adeus às armas, do Hemingway. Eu fiz um vídeo sobre este livro, vou deixar aqui, lá eu explico direitinho o que isso tem a ver com a Primeira Guerra. Bom, o que tem a ver? Ele acontece no meio da batalha da Primeira Guerra. Aqui o ambiente é a Itália, é um meio autobiográfico. Eu esqueci o nome do personagem, mas eu lembro que ele era motorista de ambulância. Ele estava com a Fer lá, com a enfermeira, e aí ele é ferido na perna, é cuidado por ela, eles se relacionam, tem um envolvimento mais sério. Aí acontece lá a batalha, em que eles veem muita coisa acontecer muito de perto, aí eles tentam sair daquele ambiente, tentam se casar, ela engravida, eles fogem para a Suíça, e enfim, tem um desfecho bem triste. Contando assim, parece que é uma história de amor que tem a guerra como pano de fundo. No vídeo que eu fiz sobre esse vídeo eu falei, não, a gente percebe todo o impacto na guerra, pensando em mudança cultural, uma guerra sem precedentes, pelo modo como o relacionamento deles vai se desenrolando. Então ele primeiro tem uma visão romanceada da guerra, quer ir lá, voluntário e tal. Aí à medida que a guerra vai se aproximando como? Primeiro ele é atingido na perna, depois vira ali um campo de batalha, depois eles têm que fugir. Então a guerra vai ficando cada vez mais próxima deles. A relação dos dois vai mudando. Ele não tinha interesse nela, queria uma distração. Mas eles foram se envolvendo muito porque eles estavam se sentindo meio isolados. Perda dos referenciais, as emoções ficam muito mais à flor da pele e um acaba se tornando um mundo do outro. Tem um fim triste e o fim dele também já abre as portas para o que a gente vai ver no período entre guerras, assim. E agora, o que acontece com ele, com o personagem principal, nos remete ao clima, ao ânimo do período entre guerras. Aquela falta de referências, aquela aridez, aquela situação de estar no contexto sem precedentes, não saber mais o que pensar. Um retorno à La Belle Époque, ou não dá para ignorar essa guerra sem precedentes, o mundo está destruído, o que a gente faz agora? Ora, a ciência já não é tão positiva quanto a gente imaginava, olha o potencial de destruição do avanço tecnológico. Todas as questões vieram à tona com a Primeira Guerra. E a gente percebe de maneira muito sutil tudo isso por meio do romance dos dois. Viagem ao Fim da Noite, do Louis Ferdinand Céline. Este também é meio autobiográfico, como aquele ali do Hemingway. Aqui é a história do Ferdinand. Vejam que é Louis Ferdinand e o personagem é Ferdinand. Ele serviu na Primeira Guerra Mundial. Primeiro ele foi para a África, depois ele foi para os Estados Unidos, depois ele voltou para a França e ficou atuando como médico. O que é interessante ver neste livro é a situação de uma pessoa totalmente desconfortável, até mesmo nihilista, pessimista e nihilista, tendo que combater. Ele vai para a África, toda a situação, como ele descreve, isso me fez lembrar Coração das Trevas. Não se esqueçam que era uma disputa imperialista pela África. Muito natural que ocorram batalhas na África. Então ele foi para a África, aconteciam batalhas lá. Depois ele foi para os Estados Unidos e ele não se identificava, ele era muito pessimista, ele ficou atormentado com a guerra. Teve um período que ele foi internado, porque ele não
era um nacionalista, ele não queria brigar, ele não queria lutar. Foi um combatente compulsório e se sentiu terrivelmente mal. E depois volta para o seu país e também se sente terrivelmente mal. Ele atua como médico. Tem um episódio muito interessante que ele vai tratar de uma criança e ele olha para a criança e fala coisas horríveis, que não adianta, que não sei o que. Todo niilista, as pessoas ficam horrorizadas com ele e não querem. Aí a fama dele também já vai, né, para cucuia. Ele é um médico medíocre, mas ele não está se importando com nada. É como se a guerra tivesse tirado todos os referenciais dele, como se ele já não se sentisse confortável em lugar nenhum deste mundo, como se ele não se importasse com mais nada. Houve uma ruptura, uma perda de referenciais, para onde ir e pouco me importa. Seria mais ou menos isso, o posicionamento dele. E o próprio autor é muito pessimista. É narrado em primeira pessoa, meio autobiográfico, e vai descrevendo as realidades com uma visão muito pessimista, muito niilista. Num ambiente inóspito, e é inóspito não é porque é a terra do outro, porque depois ele também está no seu próprio país, que é a França, e ainda assim há o incômodo, há a falta de identificação, a falta de interlocução, e nada mais tem jeito nesse mundo mesmo, né? Dá a impressão que é esse o posicionamento dele. Então aqui a gente tem 3 livros sobre a Primeira Guerra Mundial. No vídeo sobre Adeus às Armas eu comentei um pouco do impacto, né, da Primeira Guerra, porque que ela foi bem mais impactante do que a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial pra gente é mais forte por conta do Holocausto, por conta da loucura de Hitler, mas do ponto de vista histórico, a Primeira Guerra Mundial foi mais impactante, porque antes dela não havia acontecido nenhuma outra desta dimensão, com essa potência bélica, né? Quando aconteceu a Segunda, já tinha acontecido a Primeira, com potência bélica muito semelhante, com impacto também de destruição semelhante e a abrangência também. Na Primeira Guerra Mundial não, já teve que ser uma situação assim de roupa camuflada, eles terem que se esconder em valas. Pensem o que é ter que se esconder em vala no momento de chuva. Eu vi um vídeo, acho que um documentário, depoimento, não sei, não lembro mais o que era, de uma pessoa falando que ele combateu na Primeira Guerra Mundial, estava numa vala, tinha que se esconder na vala e começou a chover e as valas começou a encher de água. E a vala do amigo dele estava muito cheia de água e o amigo pedindo socorro. E ele não podia levantar para ajudar, porque se ele se levantasse, ele viraria alvo, ele seria fuzilado. E aí ele ficou escutando o amigo pedindo socorro, morrendo lá, afogado praticamente, e ele não podendo ajudar. Até que o amigo parou de pedir socorro, né? Muito provavelmente morreu afogado. E ele não conseguiu, ele teve muita dificuldade de conviver com essa lembrança. Ele viveu atormentado com a lembrança, tendo o pesadelo do amigo pedindo socorro, ele não poder ajudar, chegou a se questionar por que não foi ajudar, mesmo que pudesse ter morrido também. Pensem no tormento de uma pessoa que sobrevive a uma guerra, a uma situação como essa. É muito comum as pessoas se matarem, né? Sobreviventes de guerra se matarem porque não conseguem conviver com a lembrança, sobrevivente de holocausto. Quem leu Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, há de se lembrar do personagem Septimus, que ele veio da Primeira Guerra Mundial totalmente atordoado, totalmente sem condições de viver, levar uma vida normal. Eu ainda vou ler mais sobre a Primeira Guerra Mundial, inclusive já estou lendo. E eu peço que vocês me deixem dicas de títulos sobre a Primeira Guerra Mundial, ou então de qualquer outro conflito ou guerra do século XX, né? Revolução Mexicana, Cubana, Chinesa. Eu não tenho nada sobre a Guerra do Vietnã, então assim, o que vocês puderem me indicar, eu agradeço. Então, muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais. O Querido Mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. Beijos e tchau, tchau.